Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, e nós voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus. A leitura de hoje se encontra em Lucas capítulo 5. Se você está com sua Bíblia aí, já abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Provavelmente isso aqui já era o segundo ano do ministério de Jesus, porque ele já estava se tornando bastante conhecido a ponto de que multidões se aglomeravam ao seu redor. O ministério de Jesus é estimado em aproximadamente 3 anos. O primeiro ano foi o ano do chamado dos apóstolos, do treinamento dos apóstolos, e que Jesus começou o ministério, não era muito conhecido aí. O segundo ano já era o ano em que ele era muito conhecido e que multidões afloravam em volta dele, e que o ciúme, e aí isso começou a despertar o ciúme das autoridades judaicas. E o terceiro ano foi marcado mais pelas perseguições que culminaram na crucificação, né? Só um retrospecto aqui, aliás, é uma explicação sobre a ênfase de cada ano do ministério terreno de Jesus. Verso 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. A gente está tão acostumado com o nome Pedro, que às vezes nem lembra que o nome dele na verdade era Simão, e que Jesus deu-lhe o nome de Pedro, que significava pedra ou rocha. Então sentou-se e do barco ensinava o povo, por causa da multidão, para não aglomerar demais em cima dele. E ele entrou num barco e falava com o povo a partir do barco, o povo em pé na praia. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro já conhecia Jesus, era um pescador experiente, achava pouco provável pegar peixe naquela hora do dia e naquelas circunstâncias, mas resolveu obedecer a Jesus a si mesmo. E o texto continua dizendo, verso 6, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, e com isso mostrar a autoridade de Cristo sobre a natureza, sobre a criação. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar tantos quantos eram os peixes. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu a santidade de Jesus, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Informação interessante. Os 4 primeiros apóstolos, Pedro, André, Tiago e João, pescadores e sócios no trabalho, na empresa de pesca. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus transforma pescador de meros peixes em pescador de seres humanos pelo Evangelho de Cristo. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando se conhece Jesus, não é o que Jesus dá materialmente falando, não é a grande pesca de peixe, é o próprio Cristo que se quer. E agora Pedro, André, Tiago e João seguem a Cristo. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Verso 13, note. Jesus estendeu a mão e tocou nele.
não podia tocar em leproso. Pela lei de Moisés, se tocasse no leproso, a impureza do leproso contaminava a pessoa. Jesus inverte esse princípio. No Evangelho, o santo toca no imundo, no leproso, e o leproso é purificado pela santidade do santo. Na lei de Moisés, o leproso toca no santo, o santo é contaminado pela lepra do leproso. Entendeu? Olha o poder do Evangelho em comparação à lei de Moisés. Quando ele diz aqui no verso 13 que Jesus estendeu a mão e tocou nele, ele faz de propósito, não podia tocar. Leproso tinha que viver fora da comunidade, gritando lá que era leproso para ninguém se aproximar. Tocou nele dizendo, quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou, mostrando a autoridade de Jesus sobre a doença, incurável inclusive naquela época. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação e sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Mandou aquele leproso, que provavelmente era um judeu, cumprir o ritual judaico da purificação. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Aquilo que eu falei no começo, o ano em que as multidões afloravam de todo lado. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, e se Jesus precisava, o Filho de Deus precisava se retirar para lugares solitários para orar, e eu e você, será que a gente precisa? O problema é que a gente não está no nível do Filho de Deus e não tem, às vezes não tem a disciplina necessária para isso, não é? Mas isso não nos exime desse, que eu chamo de privilégio, de reservar tempo para oração. 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam assentados ali fariseus e mestres da lei procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. As autoridades estão começando a se aproximar para ver que homem é esse. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Com quem você anda? É com pessoas que levam você a Jesus ou com pessoas que afastam você de Jesus? Esse homem aqui teve a sorte de ter amigos que o levaram a Jesus. Precisamos de amigos que nos aproximem de Deus e não que nos afastem de Deus. Cuidado na escolha dos seus amigos. É preciso evitar amigos que nos influenciam, nos afastando de Deus. Verso 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. A fé de uma pessoa pode muito bem abençoar outras ao seu redor. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? É um conceito mundano que as pessoas têm por aí, que só Deus perdoa pecados, sendo que nós somos exortados a perdoar uns aos outros, assim como Jesus nos perdoou. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Porque Jesus era onisciente, ele sabia do que eles estavam pensando. Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Olha o verso 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E esse texto revela por que Jesus fez milagres como esse e outros. Para mostrar a sua autoridade divina. Não era a cura por si mesma, até porque a cura curava, mas depois a pessoa podia adoecer de novo e um dia, mais cedo ou mais tarde, ela ia morrer. Mas era para mostrar a autoridade espiritual do Senhor Jesus, que é o que realmente importa. 25. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Multidão aí deslumbrada com a autoridade de Jesus e as autoridades já se aproximando. Depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, que também tinha o nome de Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me.
um improvável, alguém que a sociedade religiosa judaica detestava, porque era um judeu cobrando impostos de judeus para o governo romano que dominava os judeus naquela época. E Jesus está mostrando que ele aceita qualquer pessoa porque ele transforma as pessoas, independente do histórico delas. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com ele, publicanos e outras pessoas. O Levi faz um banquete para Jesus e chama os amigos. Quando nós temos um encontro com Cristo, ele é bem-vindo na nossa vida, na nossa casa e, naturalmente, nós queremos que outras pessoas também o conheçam. Era o caso de Mateus. 30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com pecadores, publicanos e pecadores? Naquela época, comer uma refeição com alguém era um ato de muita intimidade. E aí era como se Jesus estivesse aprovando os pecados dessas pessoas, mas na verdade Jesus estava se aproximando dessas pessoas para transformá-las, libertá-las dos seus pecados. Jesus aceita as pessoas, venham a ele como elas estão, para que ele as transforme. Tem uma turma aí se aproveitando dessa história para dizer, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Não para permanecer como é se está no pecado. 31. Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, aqueles que reconhecem que são pecadores é que precisam do médico Jesus. E aí muita gente não tem ido a Jesus porque não se reconhece um pecador. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Na verdade, não há nenhum justo. Há aqueles que se acham justos e merecedores, que de fato não são. 33. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Agora eles começam a série de questionamentos a Jesus, porque já estão procurando uma oportunidade contra Jesus. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Jesus estava se declarando noivo e os convidados eram as pessoas que vinham a Jesus. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão, ou seja, Jesus seria morto, sepultado, ressuscitado e ido para o céu, e nós teremos que nos exercitar no jejum na nossa peregrinação cristã. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha, se o fizer estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha, se o fizer o vinho novo rebentará e a vasilha se derramará e a vasilha se estragará. O vinho novo rebentará, a vasilha se derramará e a vasilha se estragará. Esteja aberto para o novo de Deus. Seja odre novo, onde se possa pôr vinho novo. Vinho representa a alegria nova do Espírito Santo. 38. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. Cuidado para que as suas tradições, seus vinhos velhos, não o impeçam de experimentar o novo do Senhor Jesus. Amém? Se esta leitura foi esclarecedora, abençoadora para você, eu quero lhe fazer um convite, pedir sua ajuda. Deixa um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais, aí com seus amigos, com seus grupos familiares e de irmãos da igreja. Comente o que você achou dessa leitura, destaque alguma coisa que me passou desapercebido. E se você é novato neste canal, não está inscrito, mas gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia até terminar, está convidado a se inscrever. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, obrigado pelo novo dia, obrigado pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito. Faz de nós, Pai, odres novos, onde se possa colocar vinho da sua alegria, vinho novo.
Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O nosso vinho da alegria é o Espírito. Dá-nos o entendimento, Pai, a luz, a graça. Entendemos que somos doentes espiritualmente, pecadores e que precisamos do Senhor e da sua graça. E o Senhor disse na sua palavra que não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E nós reconhecemos as nossas doenças, reconhecemos que não podemos curar a nós mesmos da doença do pecado. E graças ao Senhor, porque o Senhor deu a sua vida na cruz para nos resgatar dos nossos pecados, louvado seja o seu santo nome. Que a sua bênção esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, para que levemos a bênção do Senhor por onde quer que nós formos nesse dia. Que nós compartilhemos esse evangelho do Senhor Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós o compartilhemos com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Como o Senhor chamou Pedro, Tiago, João, André para serem pescadores de pessoas, nós também queremos ser pescadores de pessoas. Alcançar pessoas com o seu evangelho, reveste-nos do poder, reveste-nos do avivamento, reveste-nos da sabedoria, faz frutificar a obra das nossas mãos, assim como o Senhor ordenou. E Pedro e seus amigos jogaram a rede num lugar improvável para a pesca e pegaram uma grande quantidade de peixes. Pai, ordena-nos e mostra-nos onde devemos jogar nossas redes, para pescarmos muitas pessoas para o Senhor Jesus. Alcança os nossos familiares. Eu sei que muitos dos meus irmãos têm pais, irmãos, filhos, cônjuges, amigos que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Usa os seus servos com poder para levar o evangelho com amor, com sabedoria, de maneira contundente, convincente, marcante, transformadora, para que vejamos os nossos familiares se rendendo ao Senhor Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, e seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós vá. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa leitura da Bíblia tenha sido muito esclarecedora para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta com a leitura da Palavra de Deus e você é convidado para continuar acompanhando esta leitura. Um grande abraço a todos.